E aí pessoas, tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo um assunto aqui bastante interessante, eu acho que muita gente vai gostar desse conteúdo, tá? Que é a respeito da existência de Jesus. Eu vi um comentário que uma inscrita deixou no meu canal perguntando de maneira sincera, afinal de contas, Jesus existiu ou não? Poxa, será que eu estou crendo em vão? Jesus existiu ou não? E aí gente, o que vocês acham? Jesus realmente existiu ou não? É muito comum, né? As pessoas propagarem hoje, eu estava vendo em um canal de debates, né, de pessoas de várias religiões, e teve uma pessoa de uma religião afrosincrética que disse bem assim, hoje nós já sabemos, né, que Jesus não existiu, que Jesus é um mito e tal. Pera lá, tá? Uma coisa é você dizer que Jesus não é Deus, outra coisa é você dizer que Jesus existiu, tá? Então tem essas duas, temos que separar as coisas. Uma coisa é, Jesus existiu um homem lá na região da Galiléia, lá na Palestina, no século I, que causou um alvoroço e morreu crucificado, que a gente conhece hoje. Este homem verdadeiramente existiu, ele andou aqui na Terra, ele existiu. Isso é uma coisa. Outra coisa é, este homem, se existiu aqui, ele operou milagres, ele era o Filho de Deus, ele ressuscitou, ele pagou, né? Levou sobre si o pecado da humanidade. Isso é outra coisa, tem que saber separar as coisas. Por quê? Porque o objetivo aqui é trazer um conteúdo a respeito da existência dele física aqui na Terra. É necessário outro vídeo para falar a respeito da divinização, se Jesus era de fato Deus ou não. Então é um vídeo separado do outro, beleza? Eu queria mostrar aqui um livro rapidinho, de onde eu tirei umas informações bastante relevantes, bastante sucintas, e todo o pessoal hoje que faz uso da historicidade de Jesus também usa esse material. Que é esse livro aqui, ó, Evidências que Exige um Veredito, do autor Josh McDowell. Cara, é um livro que traz bastante conteúdo, tá? Claro que ele é cristão, mas ele traz bastante argumentos históricos de historiadores que não são cristãos. E eu vou estar abordando isso daqui durante o vídeo. Maior parte do conteúdo que eu vou trazer está inserido nesse livro aqui. Então procurem, é um livro que está assim, extremamente difícil de se achar. Quem achar ele na internet vai estar custando os olhos da cara, porque sim, senhores, é uma relíquia esse livro. Esse livro aqui, uma biblioteca teológica do meu estado, do estado que eu moro, desfez e deu uns livros para o meu pastor, meu ex-pastor, né? Aí eu fui bater um papo com o meu ex-pastor, ele falou assim, eu sei que você gosta de ler, pega um livro aí que você quiser. Eu olhei ele e meti a mão nele, na hora, tá? Muito bom esse livro aqui, uma ferramenta para quem gosta de apologética, você quer defender sua fé cristã, eu te aconselho. Josh McDowell, Evidências que Exigem o Veredito. O livro é bom, porque traz argumentos concisos, tudo que você lê você entende, é tudo separadinho, então dá para você sugar bastante coisa. Beleza? Josh McDowell, Evidências que Existe um Veredito. Então vamos lá. Para comentar, eu vou falando aqui e o slide vai passando aí na tela para você acompanhar. Dá uma olhada aí na tela. Olha só, gente, é um pouco complicado falar toda a história de Jesus. Então vou começar aqui explicando uma fala do Resla Aslan no seu livro Zelota. Ele diz o seguinte, de fato, escrever uma biografia de Jesus de Nazaré não é como escrever a biografia de Napoleão Bonaparte. A tarefa é um pouco parecida com a montagem de um quebra-cabeças enorme, com apenas algumas das peças na mão. Não se tem escolha senão a de preencher o resto do quebra-cabeça baseado na melhor das hipóteses, na mais bem informada suposição de como a imagem deveria ser. Lembrando que o Reza Aslan não é qualquer um, tá, gente? Reza Aslan é especialista em temas religiosos, formado em Harvard, na Universidade da Califórnia. Estudou o Novo Testamento, grego bíblico, história de sociologia e da teologia das religiões, tá certo? Ele diz isso no seu livro. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é difícil criar um quadro perfeito da história de Jesus. Ele diz que existem algumas peças, mas existem várias lacunas. Essas lacunas não tem como preencher. Por quê? Porque não existe argumento histórico sobre essas lacunas. E se você for um camarada bastante sincero, você vai ver que até na Bíblia deixa a desejar. Tem uma parte de que ele é criança, até os 12 anos, depois de 12 anos ele aparece com uns 30 anos de idade e vai cumprir seu ministério. Então o que acontece? Então, nem a própria Bíblia dá um relato completo sobre a história dele. Então Reza Aslan fala que é um quadro, como se fosse a peça de quebra-cabeça, e está faltando peça. E não tem como completar essa peça, ou
só se completa essa peça com a melhor das hipóteses, tá certo? Ele analisa a situação, o conteúdo histórico fala, então provavelmente era isso, aí encaixa a peça. Basicamente isso daí. Vamos dar continuidade naquilo que eu estou dizendo, que é bastante importante a gente entender, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou trazer argumentos históricos a respeito do Jesus histórico, tá, gente? Não do Jesus dos evangelhos. Ah, ele é Deus, ele curou, ele ressuscitou, ele tirou o pecado do mundo. Não, não vou falar disso. Eu vou falar do Jesus histórico. Se existiu um homem lá em Nazaré chamado Jesus, que dividiu, né, que a história foi dividida aí, antes de Cristo, depois de esse homem verdadeiramente existiu, ele caminhou sobre a terra? Essa é a dúvida que muitas pessoas têm. Vamos lá. Vamos falar aqui de possíveis provas arqueológicas a respeito da existência de Jesus. É interessante você saber disso, por quê? Porque na verdade não existem provas arqueológicas. Por isso que eu botei aí, você pode reparar no slide, eu botei possíveis provas arqueológicas. Por quê? Porque o que se tem sobre esse material é muito escasso, tá? Não é algo totalmente objetivo, é muito subjetivo. Então não dá para ninguém bater um martelo a respeito disso daí. Evidências arqueológicas e evidências paleontológicas. O que é evidência paleontológica? É da estrutura física da pessoa, né? Caixa craniana, fêmur, a costela, essas coisas assim. A evidência paleontológica. A paleontologia e a arqueologia vão trabalhar juntas. De cara, já adianto que não tem evidências nenhuma paleontológica a respeito do corpo de Jesus, tá? Aí alguém vai falar bem assim, poxa, não tem porque ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Calma, vamos analisar primeiro, depois a gente vai chegar lá. Vamos analisar primeiro de forma racional aqui, tá? Se não existe os ossos deles, você não pode simplesmente chegar e falar assim, não existe porque ele ressuscitou. Porque não existe ossos, evidências paleontológicas de vários personagens da história. Então eles ressuscitaram também? Então calma lá, tá? Vamos falar agora das possíveis evidências arqueológicas. Possíveis, tá? Temos o Santo Graal, que todo mundo fala que é o cálice que foi tomado na ceia, na última ceia, mas ninguém se pode afirmar isso. E isso também, esse mito, né, do cálice que traz a vida eterna, esse daí é contado na lenda do rei Arthur, que foi desenvolvida antes de Jesus, entendeu? Então isso daí não passa de uma lenda, estamos um X aí, então não existe. Temos também o Santo Sudário de Turim, que está, né, este pano aí, ele existe, o pano existe, está na Catedral de Turim, mas não pode ser uma prova arqueológica da existência de Jesus. Mas você acabou de falar que o pano existe, mas o pano é dele? Esse que é o problema. Por quê? Porque no pano tem várias características, as pessoas que vão dizer que o pano é dele, eles vão alegar que tem várias características de uma pessoa que foi crucificada. Mas, cara, na época de Jesus, os romanos, eles crucificavam vários insurgentes. Então a gente achou um pano no meio de 300 pessoas que foram crucificadas da mesma maneira, que foram empacotadas da mesma maneira. Esse pano é de Jesus? Entendeu? Então, os historiadores são racionais. Eles falaram, cara, não é. A probabilidade maior é que não seja. Se fosse a probabilidade menor de que fosse, eles iam falar, mas a probabilidade maior é que não seja. Outra prova pseudo, né, ou possível prova arqueológica é a urna de Tiago, que você tem aí o trecho aí que está escrito, né, Tiago, irmão de Jesus. O problema é que na história relatado em Nazaré, tá, na região da Galileia, não existia uma pessoa só que se chamava Tiago, que era irmão de Jesus. Existiam várias. Esse que é o grande problema. Tá? Era nome comum na época. Maria, José, Jesus, Tiago. Então existiam várias. Então a pessoa não pode chegar e falar assim, ó, tá vendo? Achamos uma urna com o nome de Tiago, irmão de Jesus. Espera aí, mas era Tiago, irmão de Jesus de verdade? Se fosse outro Jesus, e não o que você imagina? Então os historiadores também vão vetar essa evidência. Mas são possíveis evidências, possíveis provas arqueológicas, tá certo? Então não se tem provas arqueológicas. Não se tem nenhuma prova arqueológica de Jesus. Ah, não se tem prova arqueológica, tá vendo? Então Jesus não existiu. Será que Jesus não existiu? Veja na tela. Não existe provas arqueológicas da existência de Jesus. Porém, também não existe provas arqueológicas da existência de Sócrates. Por isso Sócrates não existiu? E agora? Não existe provas arqueológicas de Alexandre o Grande. Por isso Alexandre o Grande não existiu?
não existe provas da existência arqueológicas de Jesus. Então, provas arqueológicas não tem de um monte de figuras da história, mas se tem provas históricas, tá? Então não é porque você não tem evidência arqueológica. Não, Jesus não existiu porque não tem evidência arqueológica. Cara, Sócrates existiu? Não, Sócrates existiu. Tem evidência arqueológica? Não tem, cara. Foram escritas poucas coisas ainda a respeito de Sócrates. Tá? O Platão, que era aluno, foi Platão que escreveu a respeito de Sócrates, que era aluno de Sócrates. Platão poderia muito bem estar mentindo e falar, não, o Sócrates é a figura da minha cabeça. E aí, a gente nunca vai saber. Mas ninguém questiona a existência de Sócrates. Tá certo? Então é tratar com dois pesos, duas medidas. E você tem também Alexandre o Grande. Tá? Alexandre o Grande, falar que Alexandre o Grande não existiu é uma tremenda besteira. Tá certo? E também Jesus. Nós temos provas históricas a respeito de Jesus. Nessas provas históricas a respeito de Jesus, também nós temos que trabalhar com cuidado e fazer uma divisão. Qual é a divisão? Existem provas históricas do meio cristão que acreditava em Jesus e existe provas históricas de historiadores não cristãos que não acreditavam em Jesus. Então os historiadores vão fazer o quê? Olha, se a gente tem as provas históricas dos cristãos, a gente não pode dar muita credibilidade. Por quê? Porque afinal de contas eles são da religião cristã. Então, para eles defender aquilo que eles acreditam, eles podem modificar algumas coisas aí. E o que na história é comprovado que vários cristãos já modificaram muitas coisas, inclusive escritos que estão na Bíblia, tá? Para justificar a sua fé. Então, os historiadores vão deixar meio que de lado aí as histórias dos historiadores cristãos, os argumentos dos historiadores cristãos. E eles sim vão começar a aceitar a evidência de historiadores não cristãos. Por quê? Porque se você tem um público totalmente pagão, você tem um povo que não gostava do cristianismo, você tem outro povo que detestava o cristianismo e mesmo assim falou do cristianismo, a probabilidade dessa pessoa chamada Cristo ou do cristianismo ter existido é muito alta, mas muito alta. Mas vamos dar continuidade. Dá uma olhada no slide aí. Bom, vou falar então das provas cristãs, beleza? Nós temos aí o método, que é chamado de método da múltipla atestação. Essa figura daí é representado os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá beleza? Então o que é esse método da múltipla atestação? Quando dois autores que nunca se viram ou tiveram conexões entre si, falam coisas que são semelhantes a outra pessoa, a probabilidade dessa pessoa ter existido é bem alta. Então você tem aí 4 historiadores. Por que está dizendo esse atestado da múltipla atestação fala que eles não se conheciam? Porque historicamente os evangelhos que levam o nome dos autores não foram os autores que escreveram. Foram escritos em épocas desconectadas e os historiadores acreditam que o possível evangelho que leva o nome do escritor de verdade foi Lucas. Ou seja, quem escreveu o evangelho de Lucas verdadeiramente foi Lucas. Quem escreveu o evangelho de Mateus não foi Mateus. Foi a pessoa que escreveu e homenageou Mateus e colocou o nome de Evangelho de Mateus, tá certo? Por isso que eles falam que existe essa desconexão, mas eles falam da mesma pessoa, então a probabilidade dessa mesma pessoa ter existido é bem alta. Continua acompanhando. Nós temos o Didaquê dos Apóstolos. Gente, o Didaquê dos Apóstolos é este livrinho aqui, ó, é este livrinho, né? Este livrinho que fizeram a respeito do Didaquê dos Apóstolos. Tá? Que na verdade era um papiro, o Didaquê dos Apóstolos. O que diz é bastante interessante. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o Didaquê, que é bastante interessante a gente estudar o Didaquê. Por quê? Você já se perguntou se na sua igreja, todas as igrejas, a maioria das igrejas tem esse costume, que a pessoa só pode se batizar, só pode ceiar depois que ela se batizar, não é? Mas você pergunta, cara, mas por que os pastores falam isso? Isso não tem na Bíblia, Jesus não falou nada a respeito disso. Por que a pessoa só pode cear depois que se batizar? Por causa do Didaquê dos Apóstolos. E o que é o Didaquê dos Apóstolos? A palavra Didaquê vem da palavra didásculos, que significa ensinamento. Então isso daqui possivelmente foi escrito do primeiro século. Eles atribuem, não se sabe se foi ou não, mas eles atribuem esses ensinamentos aos apóstolos. Então Jesus morreu, os apóstolos ficaram e aconteceu uma série de fatores para eles elaborarem esse Didaquê, alguns ensinamentos, e dentro desses ensinamentos eles indicavam, eles falaram assim, olha, a pessoa que se converte à fé cristã, vamos fazer com que ela ceie só após o batismo dela.
É por isso que a gente tem a tradição de hoje, tá? De ceiar só aquele que for batizado, por causa do Didaquê dos Apóstolos, e poucos sabem disso. Agora vamos conferir aí o que diz o Didaquê dos Apóstolos? Olha só o que diz o Didaquê dos Apóstolos. Celebrem a Eucaristia deste modo. Digam primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Amém. Didaquê, no capítulo 9, do verso de 1 a 3. Essa é mais uma prova cristã, né? Nós temos as citações dos pais da igreja, e citação dos pais da igreja é o que não falta. Vários foram os pais da igreja que falaram a respeito de Jesus, tais como Policarpo, Irineu, Inácio, Justino, Orígenes e muitos mais. Por aí vai. Relato de Flávio José. Esse é bem interessante e eu reservei algo interessante aqui para mostrar para vocês, que pouca gente sabe disso e vocês vão estar sabendo disso agora. Tá vendo? Todos conhecem Flávio José. Falando em Flávio José, todos conhecem esse livro, correto? História dos Hebreus. Só que eu tenho algo para te falar. Você sabia que Flávio José nunca escreveu um livro chamado História dos Hebreus? É por isso que se você ler algo que comenta, se alguma pessoa comentar algo sobre Flávio José, vai comentar antiguidades, guerra judaica. Você fala, pô, o que é isso, cara? Onde é que eu arrumo esses livros? Pois é, o que acontece? Aqui dentro tem 3 livros do Flávio José, 3, que são Antiguidades ou Antiguidade Judaica, Guerra Judaica ou A Guerra dos Judeus e Contra Apião. Esses 3 livros, Antiguidades, Guerra dos Judeus e Contra Apião. O que a CPAD fez? Vamos pegar as obras desse cara, vamos botar tudo em um livro só e vamos chamar esse livro de História dos Hebreus. Então os 3 livros de José está aqui. José nunca escreveu um livro chamado História dos Hebreus. Correto? É bom que você entenda isso. Eu estava na vigília, o cara citou algo dos História dos Hebreus, ele deve ter visto na internet. Aí eu falei assim, pô, você citou aquele negócio interessante do Flávio José. Ele falou assim, não, eu não leio História dos Hebreus, para mim é muito fraco História dos Hebreus, eu só estou lendo Antiguidades. Aí eu fiquei quieto, me retirei, falei, pô, esse cara aí não leu nenhum nem outro, porque a Antiguidade Judaica está aqui dentro. José nunca escreveu um livro chamado História dos Hebreus. Aqui dentro tem os 3 livros de Flávio José, tá certo? O historiador Flávio José foi um historiador bastante polêmico e bastante também importante. Por quê? Porque existem fatos que aconteceram no século I que só Flávio José vai relatar, cara. Tá? Por exemplo, como é que era a vida dos herodianos, aquelas seitas partidárias que existiam na época de Jesus, só José relata. Então, ao mesmo tempo que ele é importante, ele é desprezado também pela cultura, pela base, né, pela elite intelectual judaica. Por quê? Porque Flávio José se alia contra os romanos. E quando eu li o relato dele, tá, quando os romanos invadiram Jerusalém, quando eu li o relato dele, na boa, eu achei que foi uma historinha em quadrinho. Acontece maior balela, no meu ponto de vista, maior balela, cara. A probabilidade de ter acontecido da maneira que ele falou é um pouco complicado. Mas ele não deixa de ser uma figura importante. Aquele negócio, ou você ama o Flávio José, ou você detesta. E o que ele relata a respeito de Jesus? Vamos lá. Olha só o relato de Flávio José, que é um relato bastante polêmico, que eu vou explicar por quê. Neste tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Tanto suas obras eram admiráveis, ele ensinava os que tinham prazer em ser instruído na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Olha só, ele era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e ele fez-o crucificar. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois de sua morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no 3º dia, como os santos profetas tinham dito que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Isso está em Antiguidades, no livro 3, no capítulo 33. Ou, se você preferir, na História dos Judeus, História dos Hebreus, no livro da CPAD, na página 418. Então o que acontece? Esse relato de Joséfo falando bem assim, ele era o Cristo. Dá a entender o quê? Dá a entender, se Joséfo é um judeu, preste atenção, se Joséfo é um judeu, e todo judeu ortodoxo não bate com o cristianismo, por que ele afirma que Jesus era o Cristo? Ele não poderia de maneira nenhuma afirmar que Jesus era o Cristo, senão ele estaria traindo os judeus. Então por que ele afirma? Vamos ver, essa é uma problemática que precisa ser sanada. Dá uma olhada aí na tela. Olha só, o problema dessa passagem.
Existem outras versões delas que são conflitantes, o primeiro problema. Inclusive uma versão em árabe datada do 10º século, encontrada sobre esse texto que diz: talvez ele fosse o Messias. Opa, então tem outra versão que diz: talvez ele fosse o Messias. Então é complicado afirmar algo, sendo que o mesmo texto está escrito de várias formas diferentes. O texto em árabe que está escrito se chama O Livro da História Regida por Toda Virtude. A segunda é de se estranhar, uma vez que em todo o livro Antiguidade Judaica, tanto quanto na Guerra dos Judeus e contra Ápion, os que estão resumidos no livro da História dos Hebreus, do CPAD, nenhum momento ele faz menção honrando a fé cristã. Pelo contrário, ele sempre trata com excelência a lei judaica. E justamente nessa passagem ele admite que Jesus é Messias, então é algo de se estranhar. Então o que acontece? Cara, em todo livro, esses 3 livros, ou no livro aí, História dos Hebreus, cara, em todo esse livro, Joséfo sempre ele vai enaltecer a lei judaica. Então, pô, só tem uma passagem que ele afirma que Jesus é o Cristo, mas no restante mais não fala mais nada de Cristo. Então, o que eles acham? Os historiadores acham que essa passagem foi modificada posteriormente por copistas cristãos. E sendo bem sincero, gente, eu também acho que foi. É muito estranho. Se ele acredita que Jesus é o Messias, pô, ele é o cara para os judeus, tá certo? Mas ele não fala mais nada. Só nessa passagem que ele fala, ele era o Messias, mas depois não fala mais nada. Não fala mais nada, não toca no assunto, não fala nada. Entendeu? Então é bastante estranho, e eu acredito particularmente essa passagem é destacada, é conhecida como Testemunho Flaviano. Essa passagem eu acredito particularmente que foi sim adulterada. Vamos continuar porque José faz outra menção. Presta atenção. A segunda passagem. Anano, um dos que falamos agora, era um homem ousado e empreender da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos no julgamento. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, que era um governador, se eu não me engano, da época, e Albino ainda não havia chegado, para reunir o conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo. Ele poderia falar irmão de Jesus, que era o Cristo, mas agora ele fala irmão de Jesus chamado Cristo. E alguns outros acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou a apedrejamento. Este fato desagradou a muitos, os habitantes de excelência de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela sobrevivência das vossas leis. Está aí na Antiguidades Judaicas, né? Ou no livro da CPAD, na página 465. Então o que acontece? Cara, esse Anando era o sumo sacerdote, na verdade ele tinha inveja de Tiago, porque os judeus estavam se voltando mais para Tiago, que era extremamente farrapilho, cara. O cara era extremamente simples, extremamente humilde, tá? Você pega aquele livro do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ele vai falar que Tiago, ele dificilmente ele tomava banho e dificilmente ficava em pé, porque Tiago ficava mais de joelho do que em pé. Tiago era conhecido como o homem do joelho de camelo, porque no seu joelho já estava fazendo casca grossa de tanto que ele ficava ajoelhado. E as pessoas se voltavam muito para Tiago. E esse sacerdote Anano ficou com uma tremenda inveja e quis matar ele. Só que os judeus, como eles estavam presos pelo sistema romano, ele não podia fazer nada. Então o que ele fez? Ele esperou o governador Festus morrer e o imperador mandou outro governador para lá, que era Albino. Esse Albino não chegou, então na morte de Festus, nesse tempo, até Albino chegar, ele falou, pô, se não tem ninguém aqui, agora quem vai executar ele sou eu. E mata Tiago apedrejado. Só para vocês terem ideia, Tiago, irmão de Jesus, hoje nós temos aqui Paulo como cara, mas todo estudioso bíblico, teólogo vai saber que Tiago sempre foi maior do que Paulo, bem mais, cara, bem mais. Todo mundo, nem Pedro era tão grande, os filmes retratam, né? Os filmes retratam Pedro, aquele chegado de Jesus, mas cara, o que Tiago falava não era nem o que Pedro falava, só para você ter ideia. O que Tiago falava era lei. Então, dê uma percebidinha no Concílio de Jerusalém que vocês vão ver. Então, Tiago, depois de Jesus, não era Pedro nem Paulo, tá? Depois de Jesus, Tiago era o cara. Nem é tanto que esse episódio ficou bastante marcante, que foi depois que mataram Tiago apedrejado, que aconteceu a revolta dos judeus nos anos 70, tá? É basicamente isso daí. Então, vocês veem aí mais um relato que também não se sabe se é verdade. Pô, ele era chamado, por que não falou que ele era o Cristo? Complicado. Vamos continuar?
Então temos aí o resumo sobre os escritos cristãos. É o que eu disse antes. Os escritos cristãos não podem ser deterministas em questões históricas, pois se trata da própria religião cristã. O texto que pode ter sido vítima de adulteração por tendenciosidade, como acontece no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, de 9 a 20. No texto original não existe do verso 9 até o 20. Todo mundo sabe que esse texto daí foi adulterado, mas tem na nossa Bíblia hoje. Por isso os historiadores não levam em conta todos os escritos cristãos. Então agora vamos falar dos historiadores não cristãos. Tá? Se ninguém leva crédito nos historiadores cristãos, vamos ver os não cristãos. Se outros historiadores que não faziam parte do cristianismo, inclusive historiadores que não gostavam dos cristãos, escrevem sobre a existência de Jesus, mesmo que seja denegrindo ou aceitando ou não aceitando seus ensinamentos, a prova que ele tem existido é muito grande, uma vez que eles relatam sem tendenciosidade. Então por que pode ser verdade historiadores que não são cristãos? Pô, eles não tinham por que defender o cristianismo, pelo contrário, eles queriam denegrir a imagem dos cristãos. E mesmo assim eles falam de Jesus, mesmo assim eles falam que existia um camarada chamado Jesus. Então vamos prestar atenção agora que esses argumentos são bastante, na verdade são um divisor de águas aqui para dizer que a probabilidade de Jesus ter existido é uns 95 a 99%. Vamos dar uma olhada aí. Então o primeiro dele nós temos Tácito, né? O historiador Tácito escrevendo a respeito de Nero, que ele diz: mas nem todo o socorro que uma pessoa poderia ter prestado, nem todas as recompensas que um príncipe poderia ter dado, nem todos os sacrifícios que puderam ser feitos aos deuses, permitiram que Nero se vivesse livre da infâmia da suspeita de ter ordenado o grande incêndio de Roma. De modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à extrema punição e crucificação por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Mas, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Os Anais, na 20ª carta, no capítulo 44. Então o que acontece? Tácito vem falar a respeito do grande incêndio de Roma. Tá aqui, outro historiador que eu vou falar aqui também vai falar a respeito desse incêndio. Então o que aconteceu? Nero queria botar fogo numa cidade, ele era maluco. Ele queria botar fogo na cidade e reconstruir a cidade com o nome de Nerópolis. Como o habitat em que Nero vivia era um habitat extremamente pagão, tá? Adorava vários deuses, e os cristãos eram reclusos em adorar vários deuses, eles só adoravam um deus, tá certo? E eles tinham algumas ritualísticas, como por exemplo, né, a ceia. Quem não fazia parte da ceia ouvia especulações, ouvia que eles estavam comendo a carne e bebendo o sangue de alguém. Isso assustava a população. Falando, cara, eles são bicho, eles são, na moral, são canibais esses caras. Então os romanos, eles não gostavam dos cristãos. Eles cuidavam das crianças carentes, eles levavam para casa. E por isso, por esse fato de levar para casa, cara, esses caras são pedófilos. Já queimava a imagem dele. E também Pedro, se não me engano foi Pedro, foi Paulo, que falou assim que os homens podem se saudar com o ósculo santo, beijo no rosto. E falavam que eles eram homossexuais. Então, diante da sociedade, ninguém gostava dos cristãos, porque os cristãos não se dobravam a nenhum outro Deus, a não ser o seu Deus, né? Jesus, o Deus encarnado. Basicamente isso. Então o que acontece? Nero tem um plano de tacar fogo em 10 bairros nessa cidade. Ele taca fogo, apenas 2 bairros o fogo não queimou. Que foi qual? Foi no bairro dos cristãos. E como Nero, maluco que é, e quem historia isso é Suetônio, na vida dos 12 Césares, diz que ele estava cantando ópera enquanto a cidade estava pegando fogo. Aí você vê Tácito afirmando o que o Suetônio fala. Cara, a população ficou revoltada e falou que a gente vai ter que tirar esse cara do poder e vai ser agora. Por isso que ele fala, cara, nada livrou ele, a não ser jogar a culpa nos cristãos. Então quando Nero fala assim, ó, foram eles que jogaram, ninguém gostava deles mesmo, então foi fácil para Nero se livrar dessa. E é a partir daí que surge a perseguição com Nero, que provavelmente nessa perseguição teve-se aí com o resultado com a morte de Paulo e de Pedro. Tá? Então vamos mais um argumento histórico a respeito da existência de Jesus. Agora nós temos Suetônio que era o historiador oficial da corte de Adriano. E o que Suetônio diz? Como os judeus, por instigação de Crestus, tivessem constantemente provocado distúrbios
Ele, Cláudio, na época, os expulsou de Roma. Agora vejam que interessante que esse relato de Suetônio, na vida dos 12 Césares, encaixa com o que a Bíblia no livro de Atos diz. E achando certo o judeu por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha ido à Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou a ele. Pois bem, como tem esse parênteses aí, na verdade não estava no texto que a pessoa escreveu, a pessoa mesma escreveu. Eles dizem que era um rodapé de baixo para a pessoa que estava lendo entendesse o que estava acontecendo naquela época. E copistas depois pegaram esse rodapé, abriram um parênteses e botaram no meio do texto. Mas de qualquer forma, tanto a pessoa que escreveu quanto a pessoa que botou esse parênteses tinha uma certeza. O quê? De que Cláudio mandou os judeus se dispersarem de Roma por esse problema. E isso se encaixa no que o Suetônio fala. Tá? Então temos aí mais outra prova histórica. Vamos continuar. Temos aí Plínio, o jovem governador da Bitínia, escreve ao imperador Trajano como dever tratar os cristãos. Olha o que estava acontecendo, gente. Eles afirmaram, os cristãos, que sua única culpa, seu único erro, era terem costume de se reunirem antes do amanhecer, num certo dia determinado, quando não estavam cantando responsivamente os versos do Hinos a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, nunca mentirem e não negar a fé quando isso fosse instalado a fazerem. Temos aí Epístola 10 no capítulo 96. Então o que acontece? Por que Plínio escreve para Trajano? E a perseguição, uma das perseguições mais terríveis foi do tempo de Trajano também. Teve as suas altas, posso fazer um vídeo mais para frente falando de história da igreja, tá? Então vou deixar isso para esse vídeo. O Plínio, ele estava matando muita gente, aparecia um bebê, é família cristã, ele matava. Aí aparecia outro, matava. Na época, o cristianismo estava se alastrando como uma epidemia, não tinha como parar. Ele parava uma pessoa na rua e matava, parava outra e matava. Aí ele ficou sem saber o que fazer. Cara, vou ter que matar um monte de criança, vou ter que matar um monte de mulher, vou ter que matar qualquer um. Quem que eu devo matar? Então ele escreve essa carta falando dos cristãos a respeito do imperador Trajano. Tá? Que o Trajano depois dá uma carta para ele, eu acho que é a carta de Trajano, alguma coisa assim, que desse para alguns cristãos que tivesse essa carta aí, eles não matavam. E uma série de fatores que lá na frente eu vou explicar quando estiver falando de história da igreja. Então você tem outra prova histórica, que é de Plínio, o jovem, perguntando a Trajano o que ele faria com os cristãos que adoravam esse líder dele chamado Cristo. Então temos mais uma prova histórica de uma pessoa que não gostava do cristianismo. Vamos continuar. Nós temos aí, esse daí da foto, é Júlio, é a foto que eu achei do Júlio o africano. Na verdade tem aí, Talo. Na verdade, Júlio o africano citou Talo, tá? Júlio era cristão, mas cita Talo que não era cristão. Então vamos dar uma olhada. Talo escreveu em 52 depois de Cristo, um historiador cujos seus escritos se perderam com o tempo. E o que temos hoje são refúgios a qual outros historiadores fazem menção do seu material. Entre eles está Júlio o africano. O que Júlio fala a respeito de Talo, né? Talo, no terceiro dos livros que escreveu sobre a história, explica essa escuridão como o eclipse do Sol, o que me parece lógico. É claro que é ilógico, pois um eclipse solar não poderia acontecer em época de lua cheia, e foi na época da lua cheia da Páscoa que Cristo morreu. Então ele vem falando um relato que Talo disse, sobre assim, que aconteceu um eclipse na Páscoa e não era para acontecer. Porque não tem mais esses escritos, os escritos de Talo não existem. Só existem escritos deles que estão espalhados em outros historiadores. E um desses historiadores é Júlio o africano. Então Júlio cita Talo, tá certo? Agora vocês percebem que esse argumento aí de Talo, citado por Júlio o africano, faz citação no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, e no Evangelho de Marcos, que foi a escuridão na morte de Jesus. Então temos aí outra prova histórica. Mais uma prova histórica, vamos continuar. A carta de Marabá Serapião, e particularmente, cara, essa carta é top demais, eu gosto muito dela, velho. Dos relatos a respeito dessa existência de Cristo, essa é melhor. Existe no Museu Britânico, então, essa carta existe, tá? No Museu Britânico, um manuscrito que preserva os textos de uma carta escrita um pouco depois de 73 a.C. Essa carta foi enviada para um sírio de nome Marabá Serapião, a seu filho Serapião. Na época, Marabá Serapião estava preso, mas escreveu para incentivar o seu filho na busca da sabedoria e escreve:
Olha só que relato top! Que vantagem os atenienses obtiveram em condenar Sócrates à morte? Fome e peste lhes sobrevieram como castigo pelo crime que cometeram? Que vantagem os habitantes de Samos tiveram ao pôr fogo em Pitágoras? Logo depois, a sua terra ficou coberta de areia. Que vantagem obtiveram os judeus com a execução de seu sábio rei? Foi logo após esse acontecimento que o reino dos judeus foi aniquilado. Aí você tem 70 depois de Cristo, acabou a destruição do templo, acabou tudo. Com a justiça, Deus vingou a morte desses 3 sábios. Os atenienses morreram de fome. Os habitantes de Samos foram surpreendidos pelo mar. Os judeus arruinados e expulsos de sua terra vivem completamente dispersos, isso até hoje, né? Mas Sócrates não está morto, ele sobrevive nos ensinos de Platão. Pitágoras não está disperso, não está morto, ele sobrevive na estátua de Hera. Nem o sábio rei está morto, ele sobrevive nos ensinos que deixou. Então Barnabá Serapião está escrevendo para o seu filho, Serapião, a procurar sabedoria. E ele cita 3 sábios das histórias. E um deles é um sábio, ele não fala o nome de Jesus, é óbvio, mas tudo se encaixa para que ele esteja falando de Jesus. A expulsão, a destruição, tudo isso aconteceu logo após a morte de Jesus, o grande sábio. Tá certo? Então vamos para mais uma prova histórica a respeito de Jesus. Luciano de Samosata. É interessante que esse cara daí foi um escritor satírico do 2º século, tendo zombado de Cristo dos cristãos, dizendo. Então esse Luciano de Samosata, ele não gostava dos cristãos, tá? Ele fazia, na verdade, deboche dos cristãos. Por isso que é um escritor sático, ele fazia piada dos cristãos, fazia deboche. Então o que ele escreve? Os cristãos, como sabes, adoram o homem até hoje, o personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos e foi crucificado por isso. Essas criaturas mal orientadas começam a convicção geral de que são imortais. Explica que desde pela morte da devoção voluntária que são tão comuns entre ele, e ainda foi incutido neles pelo seu legislador original que todos são irmãos. Desde o momento que se convertem e vivem segundo as suas leis, tudo isso adotam como fé. E é com esse resultado que desprezam todos os bens mundanos, considerando-os simplesmente como propriedade comum. Isso está escrito em O Peregrino Passageiro, de Luciano de Samosata. Então vamos para a última prova aqui, né? Nós temos o Talmud judaico. O que o Talmud judaico diz a respeito de judeus? Não gostam. Judeus, hoje temos judeus messiânicos, mas judeus não gostavam de Jesus na época, tá? Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu de Nazaré. Antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que Yeshu de Nazaré ia ser apredejado por prática de magia. E isso faz bastante sentido, tá? E por enganar Israel, fazendo desviar. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha interceder por ele, mas ninguém veio em sua defesa. E eles o penduraram na véspera da Páscoa. Isso está no Talmud babilônico, Sanhedrin 43a. Então o que acontece? Vocês sabem que, na verdade, não era para Jesus ser crucificado, né? A crucificação é uma punição romana. Eles falavam que Jesus cometeu blasfêmia. Jesus estava praticando magia. E quem pratica magia, segundo a lei judaica, deve ser apedrejado e não crucificado. É bom que vocês entendam isso, tá? Então ele é crucificado aos métodos romanos. Uma condenação romana aconteceu com ele. No entanto, nós temos aí o Talmud babilônico fazendo também menção de Jesus claramente. Gente, sobre esses argumentos, fica bastante complicado chegar e dizer assim, olha, Jesus não existiu. É bastante complicado. Você tem que dar argumentos históricos mais fortes do que esses. Tá? Porque você chegar e falar assim, eu acredito que Jesus não existiu porque eu tenho fé que Jesus não existiu. Porra, é a mesma coisa do cristão chegar e falar assim, não, Jesus é Deus, por quê? Você tem prova? Não, porque eu acredito. Entendeu? O cara pode acreditar em qualquer coisa. O cara pode acreditar em Papai Noel, ele pode criar um Deus e acreditar naquele Deus, porque ele tem fé. Não é porque ele tem fé que realmente existe. Tá certo? Então aqui foi analisado questões, não se esqueçam disso, questões de história. Senão a pessoa chega e fala assim, eu te provo que Jesus existiu. Provou que Jesus existiu. Provou. Tá vendo? Eu estou provando que ele é Deus. Não, você não provou que ele é Deus. Você provou que ele existiu, que existiu um homem chamado Jesus aqui na Terra, que ele realmente caminhou aqui na Terra. Jesus então realmente existiu? Provavelmente, e põe muito provavelmente nisso, mas de 95% a 98% de chances que sim, Jesus tem existido, tá? Então, qualquer pessoa que me pergunta, Jesus existiu? Eu respondo automaticamente, sim, existiu. Porque eu tenho mais provas históricas a crer da existência dele do que para não crer
da existência dele. Espero que eu tenha colaborado. Esse slide aqui, se você quiser esse slide, deixa o seu e-mail aqui embaixo nos comentários que eu mando para você por e-mail, tá certo? Só te peço para você não tirar o título ali, ó, Caio, canal Teologando, tá? Porque tem os meus métodos, mas você pode usar isso daí à vontade. Estou fazendo isso para ajudar mesmo. Espero que eu tenha ajudado vocês, contribuído com o conhecimento de vocês. Beijão, até a próxima e tchau, tchau.